Fala pessoal, muito boa noite. Tudo em ordem aí com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na nossa terceira aula, né? Do nosso curso aí de artigo científico, né? Nós temos nossa proposta aí, como venho falando aí na semana, de produzir esse artigo científico aí em 7 dias. Por isso que o nome do curso é Método 7 para 1, né? Que nossa proposta é produzir um artigo científico, né, em 7 dias, ou seja, em uma semana é suficiente para você produzir aí um artigo científico. E aí nós já começamos, né, a produzir. Aliás, quero parabenizar enormemente algumas pessoas que me enviaram no direct e por e-mail, né? Eu consegui responder algumas pessoas. Se você me enviou, não se preocupa que você vai ter uma resposta, tá? Se você não me enviou no e-mail, ciências complicadas cursos, né, @gmail.com. Se você me enviou por lá ou falou alguma coisa no direct, se eu ainda não respondi, me desculpe, porque foram muitos e-mails, foram muitas solicitações, mas eu vou responder a todos, tá? Então quero parabenizar as pessoas que estão realmente se empenhando, né, em escrever o seu artigo científico. Então isso é muito valoroso para mim, tá? Eu agradeço enormemente aí a participação. E estamos cá hoje novamente, né, para dar continuidade no nosso perfil de aula, né? Aulas bastante objetivas, mas com bastante informação e que eu acredito que pode ajudar bastante vocês. Tudo bem? Mesma forma dos outros dias, tá? Aqui tá a nossa frequência, né, para vocês acessarem. Tudo bem? E aí, pessoal, sem mais delongas, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje ela vai ter muitas informações legais, olha só. Todos os dias tem informações legais aqui, mas hoje vai ser extraordinário, olha só. Ontem, né, então nas aulas anteriores, aí só relembrando aí. Pessoal, me desculpa aí se vocês ouvirem algum barulho, né, algum som de igreja, né, um barulho de igreja. É porque aqui na cidade que eu tô próximo a uma igreja, né? Então o barulho tá muito alto, eu tentei fazer um isolamento aqui o máximo que eu pude, um isolamento acústico aqui, mas não deu muito certo, beleza? Então já vão me desculpando aí encarecidamente se vocês ouviram um barulho, né, muito intenso. A minha equipe tá tentando tirar esse ruído aí da nossa transmissão, tranquilo? Mas eu acredito que não vai atrapalhar muito, beleza? Então, assim, nas aulas anteriores, nós definimos um tema, né, de pesquisa. Nós fizemos aqui um título parcial, que a partir do título parcial diz que você já poderia construir a sua pergunta de pesquisa, que foi o que nós fizemos ontem, basicamente, e o seu objetivo, tudo bem? Então, a partir do seu título parcial construído, a partir da sua pergunta de pesquisa definida e do seu objetivo definido, agora sim nós temos como dar continuidade para o próximo passo do nosso artigo, tudo bem? E aí o próximo passo que eu recomendo você fazer é o método, tá? Então nós vamos trabalhar justamente com ele hoje. Por que o método, Danilo? Porque é justamente no método que... porque o que é o método, né? Primeiramente, o método é o item do artigo científico que você vai dizer como você vai fazer aquela pesquisa, né? Quais estratégias você vai realizar. Ou seja, o caminho que você vai seguir, né, para realizar aí o seu estudo. Então, eu acredito que, assim, depois de você ter o título parcial, você já ter lido algumas coisas, depois de você ter definido a sua pergunta de pesquisa e o seu objetivo, agora sim você está preparado, né, para dizer qual estudo você vai fazer para responder essa sua pergunta de pesquisa, para você alcançar esse seu objetivo. Então, é justamente isso que nós vamos conversar hoje. E aí, pessoal, eu vou orientar vocês, assim, porque é como eu disse no primeiro dia de aula. Para você construir um artigo científico, você pode ter duas vertentes. Então você pode ou fazer uma pesquisa de campo, né, que você vai lá coletar dados de animais, de pessoas, de objetos, vai fazer observações, ou você pode fazer uma revisão de literatura, né, a partir de estudos secundários, né, a partir de dados secundários de uma maneira geral. Que o principal, né, que as pessoas fazem é a revisão de literatura. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ó,
Se você, claro, se você escolher fazer uma pesquisa de campo, e aí uma pesquisa de campo, ela precisa que você vá, sei lá, entrevistar pessoas. Se você é da área de saúde, então você vai realizar um exame físico, você vai fazer perguntas a essas pessoas, você pode fazer alguma intervenção. Né? Se você é de outras áreas, você também pode fazer uma entrevista, você pode observar as pessoas, observar objetos, né? Se for esse o seu tema de pesquisa. Só que essa é uma pesquisa de campo, então ela pressupõe um pouco mais de tempo para você fazer. Então é algo que, por exemplo, não vai depender somente de mim, né? Então ela vai depender que você tenha um tempo a mais para sair de casa, para coletar. Né? A gente está falando aqui de estratégias para a elaboração de um artigo científico. A gente também não pode, né, assim, falar do impossível. Não posso dizer que vocês vão conseguir em 2 dias coletar dados, né, entrevistar pessoas, fazer toda uma pesquisa de campo, porque isso demora tempo, né? Então, uma pesquisa de campo, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Danilo, dá para fazer rápido também uma pesquisa de campo? Dá, tá? Com as orientações que vocês vão receber aqui. Agora, é claro que você vai demorar um pouco mais, porque, como eu disse, tem mais etapas, né? Se for uma pesquisa com seres humanos, então você vai ter que submeter a um comitê de ética. Então tem todas essas questões que são importantíssimas, né, de você ficar atento. E aí o que é que eu vou orientar? Se você está com um tempo um pouco mais corrido, né, você não tem todo esse tempo para estar fazendo uma pesquisa de campo, coletando dados, aquela coisa toda, submetendo a um comitê de ética, então você pode muito bem, né, realizar um estudo a partir de dados secundários. E aí o principal é a revisão de literatura. Tá? A aula de hoje vocês vão ver que vai ser um pouco mais densa, mas eu também vou tentar ser bastante objetivo. Então, assim, eu vou trabalhar aqui com vocês um método mais comum e que é aplicado a qualquer área do conhecimento. Tá? Ciências exatas, humanas, sociais, saúde. Então, assim, qualquer área do conhecimento pode fazer uma revisão de literatura. Pode e deve, tá? Porque é algo... Por exemplo, agora a gente está num período de pandemia, né? As coisas estão retomando agora, mas o acesso à informação, né, ela se tornou um pouco prejudicada nesse período. Então, às vezes pesquisa de campo, então as empresas estão fechadas, o atendimento em saúde de uma maneira geral. Então, às vezes dificultou um pouco, né, esse acesso. E aí a revisão de literatura ela se tornou-se uma opção muito boa, né, para vocês fazerem um estudo e consequentemente publicar. E é justamente sobre ela que nós vamos falar hoje. A revisão de literatura está sendo bastante específico. É claro que eu vou ser bastante específico, bastante direto. Eu não vou me aprofundar, até porque quem quiser se aprofundar em revisão de literatura, né, nós temos outras aulas gratuitas também aqui no nosso canal, que falam especificamente sobre revisão sistemática, revisão integrativa. Né, então você pode dar uma consultada lá. Então aqui eu já estou com o meu arquivo aberto, como vocês perceberam. Né, eu estou no mesmo ponto que a gente parou ontem, que foi o que combinamos. Então eu combinei de só mexer nesse arquivo aqui quando eu estivesse com vocês. Então não vou ser falso e fazer aquelas escondidas, né, para dar uma adiantada, não. Só vou fazer no período que a gente está aqui, que é o período que vocês também estão comigo e, consequentemente, vão fazer junto comigo esse artigo científico, claro, no tema que vocês escolheram, na vertente que vocês escolheram. Então, assim, eu vou fazer uma revisão de literatura, tá, com vocês. E aí vocês podem escolher fazer 3 tipos de revisão. Vocês podem escolher fazer uma revisão narrativa, que é uma revisão mais geral, mas que pouca gente está fazendo agora por conta da menor taxa de publicação que ela tem. E aí existem 2 que você pode escolher, basicamente, que é a revisão integrativa e a revisão sistemática. Algumas áreas, né, só retomando o que eu falei anteriormente, algumas áreas ainda fazem revisão narrativa. Ciências humanas, ciências sociais, às vezes, como são pesquisas mais qualitativas, então tem uma vertente maior, né, de escolher a revisão narrativa. Mas se você vai fazer uma narrativa, então eu recomendaria você fazer uma integrativa, tá, que ela é mais publicável. Então você fica como escolha de ter entre 2 revisões, a integrativa e a sistemática. Vocês podem assistir essas aulas, né, em outras aulas que eu dei aí, para não tornar muito longo aqui. Eu vou ser bastante objetivo. A revisão integrativa é a que normalmente as pessoas fazem. O que é que eu recomendo? Se é o seu primeiro artigo, se você não tem tanto costume em escrever, se você ainda não teve contato com revisão de literatura, eu recomendaria você fazer a revisão integrativa.
Porque a revisão sistemática, não que ela seja difícil, mas ela tem um pouco mais de detalhes, porque ela segue basicamente um protocolo, né, um protocolo de revisão sistemática. Temos o protocolo Prisma, temos o protocolo da colaboração Cochrane, né, que é a principal aí em relação à revisão sistemática. Então você poderia escolher uma das duas e aí trabalhar, né, principalmente a Cochrane, que é a principal que o pessoal trabalha, né, mais na área da saúde. Mas falando de um modo geral, a revisão integrativa, ela abarca assim, a necessidade de todos. Então nós vamos trabalhar aqui com a revisão integrativa, tudo bem? E aí eu disse que no título aqui você já pode deixar, né, colocar 2 pontos e colocar o tipo de estudo que você vai fazer. Ah, Danilo, só existe a revisão? Não, existem outros tipos, né, de estudos. Você poderia fazer um estudo de caso, você poderia realizar um ensaio clínico, um estudo de coorte, um estudo transversal, mas aí são estudos de campo, né? E como eu disse anteriormente, você necessitaria de um maior tempo, né, para investir, para realizar uma entrevista, coletar dados. Então nós vamos realizar basicamente uma revisão integrativa. É o que eu vou colocar aqui no meu título, tudo bem? E hoje nós vamos nos pautar e escrever o método. E aí depois do método, né, na aula de amanhã, de sábado, eu vou falar um pouco, né, nós vamos fazer a introdução, vamos completar a introdução. E aí nós já vamos realizar a nossa busca, já vamos fazer resultados. Aí vocês vão ver que a coisa ela vai deslanchar. E aí no 7º dia, provavelmente vocês vão ter o seu artigo, o artigo de vocês todo elaborado, tudo bem? Deixa eu só ligar aqui meu carregador do meu computador. Diz que desligue tudo aqui. Beleza? Tudo bem, então hoje nós vamos trabalhar com o método. Então é justamente o item, né, que nós vamos escrever aqui juntos. Então, para escrever o método, existem algumas coisas, né, que são clássicas, né, quando se trata da escrita de revisão literatura. Eu vou deixar um comentário fixado aqui com o link, né, de um artigo muito interessante. Ele não é meu, mas eu achei muito interessante. Está publicado lá na Cielo. E aí é um artigo que ele fala como elaborar uma revisão integrativa. Então baixe aí que é muito interessante. Mas assim, em qualquer tipo de estudo, a primeira coisa que você vai escrever no método é o tipo de estudo que você vai fazer. Então nesse caso aqui nós vamos colocar isso, né? Então eu vou colocar aqui, opa, o que foi que eu fiz aqui? Dá um tab aqui, deixar sem ser negrito, então vamos lá. Então eu vou colocar assim, trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Pessoal, fazer uma live e digitar assim é uma coisa... Eu não digito lento assim não, tá? É porque às vezes é um pouco complicado, beleza? Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Uma revisão integrativa, eu até abri aqui no meu Google esse artigo, tá? Que é do Souza Silva e Carvalho. Existem outros autores, existe o Galvão, né, que é um clássico aí. O Gil, que ele também fala dessa questão de passos, né, para realizar uma revisão integrativa. Mas eu peguei por meio, né, para vocês tomarem por base esse artigo aqui, está publicado na Cielo e é bastante interessante. E ele fala de alguns passos, né, que é na discussão. Ó, ele coloca assim: a seguir são apresentados de forma sucinta 6 fases do processo de elaboração da revisão integrativa. Ele já citou aqui um outro autor, né, mas aqui de uma maneira geral, como ele deu uma resumida, a gente poderia citar ele, né, que aí não tem nenhum problema. Então, eu vou colocar isso, tá? Então é interessante, né, que a gente vai seguir esses passos aqui da revisão para fazer a nossa revisão integrativa. Então eu posso colocar assim, ó, como eu coloquei, traço de uma revisão integrativa da literatura, né? E aí esses autores aqui, então eu posso colocar assim: para realização da revisão do estudo, para não ficar repetitivo, né? E aí eu vou colocar os verbos do método tudo no passado, como se já tivesse feito, porque daqui a uns dias nós vamos estar com o artigo feito. Então de nada adianta você colocar para a realização do estudo serão realizados, né? Coloca logo que foram realizados para adiantar a sua vida. Porque se eu colocar serão, aí quando eu terminar o estudo eu vou ter que mudar para o passado. Então, para evitar isso, então para a realização do estudo foram seguidos alguns passos de elaboração que foram
que envolveram. E aí a gente pode citar isso, ó. A elaboração da pergunta de pesquisa, né? Passos de... Para não ficar elaboração em elaboração, vamos trocar aqui seguindo alguns passos de... Foram seguidos alguns passos. Que envolveram a elaboração da pergunta de pesquisa, né, que nós já fizemos. A segunda fase, que é a busca, né, ou amostragem na literatura, que é algo que eu vou ensinar para vocês um pouco hoje, mas nós vamos falar especificamente na aula de resultados, tá, de resultados do nosso estudo. Eu vou falar especificamente dessa questão de busca, né, como buscar da maneira correta, que é muito importante. Então, foram seguindo alguns passos que envolveram a elaboração da pergunta de pesquisa, busca dos artigos na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos, discussão dos resultados e apresentação da revisão. Aí você diz, Danilo, você escreveu esse parágrafo, você tirou esses passos aqui desse autor, então agora vamos citar. E aí, você tem duas possibilidades. Ou você pode citar, você pode fazer o seu artigo segundo as normas da ABNT ou Vancouver, tá? Para quem não conhece a ABNT ou Vancouver, dá uma revisada. Nós também temos aulas aqui no nosso canal falando especificamente sobre a ABNT em Vancouver. Danilo, qual é que você recomenda? Se você já tem uma revista em mente e ela é ABNT, escreva em ABNT. Se você ainda não definiu a revista, eu vou lhe dizer assim, escreva em Vancouver, porque a maioria das revistas, hoje, inclusive brasileiras, elas estão pedindo que o seu artigo você coloque no formato de Vancouver, tá? Mas aí fica a sua escolha. Eu vou, assim, porque assim, você pode fazer essas formatações manuais. Então, se eu fosse colocar em ABNT, eu poderia colocar aqui que é, quem são os autores aqui? É Souza, né, ponto e vírgula, Silva, ponto e vírgula, Carvalho, né, vírgula, qual é o ano? 2010. Opa, 2010. Então eu fiz aí a citação. Isso de maneira manual. Mas como a gente está falando em otimizar o tempo, que um tempo é algo valioso, eu vou pedir para vocês usarem um gerenciador de referência. Para quem não conhece um gerenciador de referência, que é esse programa aqui, o que eu uso particularmente, que é o Mendeley, é um programa que ele vai fazer a citação e a referência para você. Olha que só que legal, vai fazer a citação e a referência. E então vai economizar muito do seu tempo, porque você já vai fazer essas coisas de maneira automática. Para quem não conhecia, nós temos também a aula no nosso canal gratuito para vocês aprenderem a utilizar o Mendeley. Tá? É só ver aí os vídeos que já foram postados, aí nós temos uma aula falando de Mendeley. Mas basicamente ele funciona assim, você instala o programa, aí aqui no navegador, por exemplo, aqui eu estou no Google Chrome. Quando você abre o artigo, aí aqui no cantinho vai aparecer uma extensão, que é para ele importar o artigo. Como a gente está trabalhando com a revisão de literatura, isso vai servir muito. Então eu só clico aqui, ó, e automaticamente, às vezes ele pode demorar um pouquinho, ó, automaticamente ele já coleta todas as informações do artigo. Ó. Se eu clicar aqui, ele já sabe que é um artigo, ele já sabe o título do artigo, quem são os autores, o periódico, o ano, as páginas, o volume, até o resumo. Tá? Ele já sabe tudo aqui do artigo. Fez uma busca completa. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou só adicionar aqui, adicionar para Mendeley. E aí ele vai salvar lá no programa. Quando vocês baixarem, vocês vão ver que vai precisar fazer um cadastro, mas é um programa gratuito, podem usar sem medo aí. E aí basicamente aqui eu vou copiar nesse título aqui, vou copiar. Eu passo aqui no meu Mendeley, dou um F5, né? Eu clico aqui em atualizar. Aí aqui eu vou simplesmente posicionar o cursor onde eu quero fazer a minha citação. Venho aqui em referências e venho aqui em inserir citação.
Aí ele vai pedir aqui para você buscar, ó, procure pelo autor, título ou ano na sua biblioteca. Então eu vou copiar aquele título lá, ele já achou. Então eu só clico aqui e clico em OK. Né? E note que, ó, ele fez automaticamente a citação da mesma forma que eu fiz agora um pouco, né? Conforme as regras da ABNT. Aí aqui nas referências, ó, vou posicionar o cursor aqui. Isso você só vai fazer uma vez, ó. E vou clicar aqui em inserir bibliografia. Automaticamente, nota que ele já colocou a sua referência nas normas da ABNT. Como eu disse para vocês, eu vou preferir escrever o meu artigo em Vancouver, porque a maioria das revistas escrevem em Vancouver. E aí eu só vou mudar aqui, ó, de ABNT, né, tá aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para Vancouver, ó. Eu vou mudar e automaticamente ele já fez a mudança aqui e já colocou no formato Vancouver, né? Ó, deixa eu só eliminar esse espaço. Já colocou só o número aqui do Vancouver. Danilo, mas eu vou ter que escrever a introdução. E aí eu sei que em Vancouver, na introdução, eu tenho que seguir a ordem. Então eu vou ter que mudar a ordem aqui. Não se preocupa. Esse programa ele vai fazer tudo automaticamente para você. Se eu inserir uma citação aqui na introdução, ó, imagine que eu vou inserir uma citação, que eu não vou deixar essa citação. Mas imagine que eu vou inserir essa citação aqui, ó. Aqui. Note que aqui tá 1 e ele já muda automaticamente aqui para 2. Tá? Então ele já vai fazer todo o trabalho para você e lá nas referências ele já colocou. Você nem viu, ele já tá colocando as referências para você. Então assim, ó, é muito legal esse programa, né? Eu não tô sendo pago, não ganho nada para divulgar esse programa, mas ele é bastante legal. Então assim, vamos usar o gerenciador de referência, tá, pessoal? Vocês podem, quando acabar a aula, vocês baixam o gerenciador, vão escrevendo aí um pouco mais com calma. Hoje a gente não vai precisar muito, então essa citação, você pode fazer até manual. Mas aí quando nós formos escrever introdução e discussão, é interessante que você já tenha esse programa, porque vai adiantar muito nossa vida, vocês vão ver, beleza? Então assim, o primeiro aspecto que nós escrevemos aqui no método foi o tipo de estudo. O segundo aspecto é onde nós vamos pesquisar esse estudo. Então você pode colocar assim, que os estudos foram pesquisados, ou para colocar, para evitar esse gerúndio, você pode colocar realizou-se a busca, né? Vamos colocar assim para ficar mais legal. Realizou-se a busca dos estudos. Danilo, eu preciso colocar tal e qual você está colocando aí no seu artigo? Não, você pode fazer o seu próprio texto, tá? Desde que ele tenha, né, mais ou menos essa ideia que nós estamos colocando aqui. Então você diz qual é o tipo de estudo que você vai fazer, você tem que colocar onde é que, já que é uma revisão de literatura, onde que você vai pesquisar esses estudos, tá? Onde é que você vai pesquisar? Então assim, realizou-se a busca dos estudos, né? E aí aqui você vai ter que colocar as fontes de dados. Danilo, onde é que eu vou pesquisar? E aí você vai pesquisar em portais ou em base de dados. De uma maneira geral, para quem não é da área da saúde, eu recomendaria você pesquisar no portal CAPES Periódicos. Se você é da área da saúde, aí o pessoal da área da saúde já conhece algumas bases e portais legais aí, como a BVS, a PubMed, a Lilacs, Cielo, tá? Danilo, além da CAPES Periódicos, para quem não é da área da saúde, eu posso pesquisar em outro local? Aí eu vou dar uma dica bacana para vocês, ó. Abra uma plataforma Sucupira, coloca assim no Google, ó, Sucupira Qualis, coloca só assim e dá um Enter. Aí aqui vai aparecer um site aqui, clica nesse primeiro aqui ou nesse segundo, tá? Deixa eu olhar nesse primeiro aqui. Não, vamos clicar nesse segundo, plataforma Sucupira. Aí aqui tem um Qualis, ó, tem várias coisas aqui a gente vem em Qualis. Faça aqui a pesquisa. Aí aqui ele pede o quadriênio, você seleciona esse último aqui, mas não aqui que eu queria. Eu queria um local que ele consegue. É esse daqui. Não, ó. Clica aí aqui, Qualis, faça sua pesquisa, quadriênio, Qualis Periódicos, tá? Aí aqui você deixa nesse quadriênio aqui. Aí aqui na área de avaliação, aí você seleciona a sua área. Então aqui tem química, sociologia, né? Tem a área aí da educação física, enfermagem, engenharia. Então, por exemplo, sei lá, nutrição. Então você seleciona aqui e clica aqui em consultar.
Aí aqui embaixo vai baixar, né? Você vai ver que tem um arquivo aqui em Excel. Pode ser em qualquer área. Se eu selecionasse aqui, sei lá, matemática. Clicar aqui em consultar. Aí ele vem aqui, ó, matemática, probabilidade e estatística. Se eu baixar esse arquivo, eu vou baixar aqui para vocês. Vou abrir. Ó, vou abrir, ele me dá uma lista de revistas, né? De revistas que você pode pesquisar e que tem artigos, tem informações sobre sua área. Então, uma dica que eu dou, Danilo, não sei onde pesquisar. Ou aqui, por exemplo, só na área de matemática, nós temos mais de 1.400, né? 1.400 locais aí que você pode entrar e estar realizando pesquisa de artigo e de informações. Então é uma dica legal que eu dou para vocês, tá? Aqui no meu método, eu vou colocar como sou da área da saúde, né? Eu vou colocar algumas bases de dados. Mas aí, por exemplo, a Cielo é muito boa para todas as áreas. O portal CAPES periódico é muito bom para todas as áreas. Em relação à área da saúde, nós temos o portal BVS. Não é aconselhado que você pesquise no portal, como eu vou falar na aula de resultados para vocês. Mas sim diretamente na base de dados, tá? Mas eu vou colocar algumas aqui para exemplificar. Então, realizou-se a busca dos estudos nas bases de dados. Aí eu vou colocar aqui algumas. Lilacs, Medline, vou colocar Scopus, né, que é bastante comum. E Web of Science. Então, estou colocando aqui algumas que eu gosto de pesquisar. Realizou-se a busca dos estudos nas bases de dados Lilacs, Medline, Scopus, Web of Science. Só que para realizar a busca de alguma coisa, você tem que entrar no site. Por exemplo, eu posso entrar aqui no Cielo, né, que é esse site aqui onde eu peguei esse artigo. Eu posso entrar aqui na Cielo e aí vai ter, ó, se eu colocar aqui Cielo, e aí vai ter uma barrazinha, né, para você fazer uma pesquisa. Depois, tá, na aula de resultados, eu vou ensinar para vocês como é que faz essa pesquisa toda direitinho. Hoje eu não vou falar para a aula não ficar tão comprida, tá, e não deixar vocês tão cansados. Mas aí você vai ter que dizer, você vai escolher de 3 a 5 palavras que representem o seu tema, né, que você vai pesquisar, de 3 a 5 palavras. No mínimo 3, no máximo 5. Então eu vou olhar para aqui para o meu título e eu vou escolher de 3 a 5 palavras. Para quem é da área da saúde, escolha palavras que estejam cadastradas lá no DEX, que é o Descritores em Ciência da Saúde. Danilo, o que é o DEX? Né, se eu colocar aqui no Google DEX, entrar nesse site, que ele aparentemente está agora fora do ar. Deixa eu olhar se tem um outra via aqui. Tá, ele está fora do ar, mas na aula de busca eu mostro ele direitinho aqui para vocês. É basicamente um site que você vai olhar se as palavras que você escolheu eles são descritores. Isso para quem é da área da saúde. Para quem não é da saúde não precisa se preocupar. Você vai escolher de 3 a 5 palavras que representem esse seu tema, né, que você escolheu. Então aqui no meu caso eu vou escolher assim: coronavírus, suicídio e Brasil, tá? São as 3 palavras que eu acho que representam mais o meu tema aqui. Então eu vou colocar assim, ó: realizou-se a busca dos estudos nas bases da Lilacs, Medline, Scopus e Web of Science para realização da para a realização da primeira seleção dos estudos, utilizou-se as palavras de busca. Aí no meu caso aqui eu vou colocar até em vermelho, que é um item que ele vai mudar para a sua pesquisa, que no caso minha pesquisa não é igual a de vocês. Então vocês vão usar as palavras que representam a pesquisa de vocês, tá? Então eu vou colocar aqui que as minhas palavras vão ser coronavírus, qual foi a outra que eu disse? Suicídio e Brasil. Aí eu vou colocar assim, ó: concatenadas concatenadas com o operador. Até meu cachorro hoje ele tá meio emocionado. Com o operador booleano Danilo, entendi nada. Na aula de busca eu vou explicar isso para vocês, mas basicamente é assim, ó:
Quando a gente vai fazer uma busca, eu não posso colocar aqui coronavírus, espaço, coronavírus, espaço, Brasil. Não posso fazer isso. Entre uma palavra e outra, eu tenho que utilizar um operador booleano. O melhor deles é o AND. Eu vou explicar os três, o AND, o OR e o AND NOT, na aula de busca, tá? Que é na aula de resultados. Mas já planta essa maldade aí no coração que vai dar tudo certo. Então, coronavírus e Brasil. Que aí quando eu pesquisar, né? Aí vai sair falando de coronavírus, pandemia e Brasil. Beleza? Olha se tem alguma coisa com suicídio já. AND suicídio. Olha se tem alguma coisa. Não tem, ó. No Cielo eu já vi que não tem. Então vou pesquisar em outras bases de dados para ver o que é que eu encontro. Se você não encontrar, eu vou dar essa dica para vocês. Aí você pode utilizar outros termos, você pode buscar em outros idiomas e etc. Mas por enquanto vamos deixar assim, tá? Então, exação primeira seleção de estudo, utilizei as palavras concatenadas com o operador booleano entre. E aí, só que assim, isso você está descrevendo como você vai procurar esses estudos. Só que aí tem os famosos critérios de seleção, né, que você vai utilizar. Então você pode colocar assim: para elegibilidade dos artigos foi considerado alguns critérios de seleção. Tá? Depois a gente troca essas palavras repetidas, depois a gente faz uma correção geral. O importante é a ideia. Aí você pode colocar assim, ó. Agora a gente vai definir basicamente os critérios de inclusão e de exclusão desses artigos. O que é que a gente pode fazer? Podemos colocar assim, ó. Para, ou melhor, como critérios de inclusão, considerou-se estudos. E aí vai depender muito do seu tema. Normalmente, de uma maneira geral, as pessoas colocam os estudos mais atuais, né, os estudos dos últimos 5 anos. Então eu vou colocar aqui alguns critérios que normalmente as pessoas utilizam. Mas aí isso fica a critério de vocês definir. Não tem uma regra específica para isso. Você vai definir o critério que você acha necessário para o seu estudo, tá? Então considerou-se estudos publicados nos últimos 5 anos. Aí normalmente as pessoas colocam assim, nos idiomas português, inglês e espanhol. Na aula de busca eu vou enfatizar isso para vocês. Mas não é interessante você restringir a busca dos seus artigos por idioma. Ah, Danilo, se vier um artigo em francês, eu não sei francês. Eu também não. Mas aí tem o Google Tradutor, né, que nós podemos traduzir. Ah, Danilo, mas o Google Tradutor é ruim, não dá para fazer muita coisa. Dá, mas para você ler um artigo científico, ele dá de grande tamanho, beleza? Então, dos últimos 5 anos, eu gosto de colocar assim, ó. Sem colocar assim em qualquer idioma, para você desmistificar isso e dizer que não foi restringido a questão do idioma. Aí você pode colocar, né, somente um tipo de estudo. Por exemplo, se eu abrir aqui a BVS, eu vou abrir aqui a BVS, que é um portal que eu gosto também de pesquisar. O BVS também não está abrindo agora. Deu aqui na BVS Brasil. Opa, não é vírus. Não é vírus, é uma fonte de informação segura. O pessoal não está abrindo aqui, eu não sei o que acontece. Eu tenho um professor que ele disse que a aula ao vivo foi feito para dar errado. Tá, pessoal, não tá abrindo aqui, mas na aula de busca vai abrir e aí eu mostro para vocês. Mas assim, tem vários critérios, né, que vocês podem considerar. Então aqui eu vou colocar que foi realizado nos últimos 5 anos, em qualquer idioma, né? E você pode colocar, por exemplo, que você só vai selecionar estudos com uma abordagem quantitativa. Então pode ser uma vertente. E estudos com abordagem quantitativa. Então esse pode ser o seu critério de inclusão. Claro que pode ser outros, né? Você só não pode colocar coisas triviais. Ah, vou incluir estudos que falem sobre o meu tema, né? Isso é trivial, isso é lógico, né? Que vai ser assim. Então você não pode, né, colocar coisas triviais. E aí quando você for colocar os seus critérios de exclusão,
O critério de exclusão, ele também não pode ser o contrário do de exclusão. Artigo dos últimos 5 anos é o meu critério de inclusão. Então, como de exclusão, artigos que foram publicados há mais de 5 anos. Não. Então, você pode colocar assim, ó. Foram excluídos artigos repetidos, né? Isso é clássico das revisões de literatura, por quê? Porque às vezes, por exemplo, você vai pesquisar na Cielo e na Lilacs. E às vezes o mesmo artigo que você encontra na Cielo, ele também está na Lilacs. Então você não vai selecionar o mesmo estudo duas vezes, né? Você não vai fazer a mesma abordagem duas vezes. Você não vai contabilizar ele, né? Então você só vai contabilizar esse artigo uma vez. Então você não vai considerar artigos repetidos. Eu vou explicar isso na aula de resultados, mas já planta essa maldiada daí. Estudos inconclusivos ou com alto risco de viés. Eu vou ensinar para vocês como é que avalia esse viés, tá? Então, estudos inconclusivos com alto risco de viés e outras revisões de literatura, que é algo que pouca gente considera. Eu vou explicar isso na aula de resultados, mas assim, você não pode. Nós estamos realizando uma revisão de literatura. Você não pode incluir uma revisão. Por exemplo, eu encontrei na minha lista aqui de artigos, quando eu pesquisei, uma revisão. Aquela revisão você não vai incluir na sua revisão, porque isso gera uma confusão muito grande, um viés muito grande para o seu artigo. É como se o seu artigo ele se tornasse meio que errado, tá? Entre aspas. Mas amanhã eu vou explicar o porquê disso. Então, assim, artigos inconclusivos com alto risco de viés e outras revisões de literatura. Então, são alguns critérios de exclusão, né, que vocês podem considerar aí de uma maneira bastante importante. E aí você pode colocar assim: para uma elegibilidade inicial serão considerados, ou foram, né? Melhor colocar assim. Foram considerados os títulos de cada registro para verificar compatibilidade com o tema abordado. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Basicamente, você está dizendo que quando você fez a busca, é algo que eu vou ensinar para vocês. Note que aqui a gente está planejando, né? O método é o caminho que nós vamos seguir para realizar o nosso artigo. Eu vou seguir todos esses caminhos com vocês, então não se preocupa, né? Vamos retirar as dúvidas e etc. Então não se preocupa que eu vou fazer todas essas etapas com vocês na aula de busca. Mas aí a gente precisa definir logo o que é que nós vamos fazer, né? Que é o método. Então, assim, para a elegibilidade inicial foram considerados os títulos de cada livro para verificar a compatibilidade com o tema abordado. O que é que isso quer dizer? Você vai ler os títulos inicialmente e ver se ele faz parte ou não, né, da sua temática. Porque se ele não fizer parte, você já automaticamente já vai excluir ele, né? E aí você pode colocar assim, que como etapa, né, a gente olhando aqui pelas etapas, ó, pelas próprias etapas da revisão que nós colocamos, ó, alguns passos que envolverão a elaboração da pergunta, busca dos artigos, já descrevemos, coleta de dados, então você já está descrevendo aqui quais informações você vai coletar, análise dos estudos, discussão dos resultados e apresentação da revisão. Essa parte nós temos que descrever ela de uma maneira mais detalhada, coleta de dados e análise dos estudos. Como inicialmente aqui nós dissemos que vamos analisar os títulos, então você pode continuar aqui falando o seguinte: após a análise dos títulos dos estudos, tá? Eu sei que eu estou repetindo muitos estudos, muita palavra foram, mas depois a gente faz uma correção gramatical, elimina essas palavras, isso é o de menos, tá? Dá importância à ideia, tá? Isso é mais importante. Se você fica muito bitolado assim em fazer essas correções logo inicialmente, você vai se atrapalhar um pouco. Então, assim, ó, após a análise do título dos estudos, os resumos e posteriormente todo o texto foi analisado para extração das informações
pertinentes à discussão da temática. Alguns dados principais, ou seja, o que é que eu falei até agora? A gente lê o título, né, que é o que a gente vai fazer na aula de resultados, porque os resultados são seus dados, o que você encontrou. Então agora a gente não está trabalhando ainda com resultados, nós estamos trabalhando com o método, ou seja, o caminho que nós vamos seguir. Então assim, o que é que eu disse aqui? Que nós vamos ler os títulos, o título faz parte do meu estudo? Faz. Vou ler o resumo. Se você vê que o resumo ele vai dar certo para você incluir esse artigo, aí nós vamos ler todo o artigo para ver se realmente ele vai servir, tudo bem? E após fazer isso, após selecionar, né, os estudos, nós vamos fazer isso na aula de busca, que é na aula de amanhã, de sábado. Então, nós vamos extrair algumas informações. Então, eu coloquei alguns dados principais, né? Então, assim, alguns dados principais nós podemos extrair desses artigos para que nós possamos trabalhar algum desses dados. Então, alguns dados principais, incluindo... Aí nós podemos colocar aqui autor, objetivo do estudo, método, ou melhor, tipo de pesquisa, principais resultados e desfechos foram usados para análise crítica e consequente síntese de dados. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? De cada artigo que nós vamos selecionar, nós vamos retirar desse artigo informações como autor, objetivo, tipo de pesquisa, principais resultados e desfechos, que a gente vai elaborar um quadro bem legal e colocar lá nos resultados. Beleza? Que isso vai já auxiliar muito vocês para análise desses artigos e consequentemente desses dados. Tudo bem? E aí nós temos que dizer como é que nós vamos analisar esses dados. Como é que nós vamos analisar? Então nós podemos colocar os dados foram analisados com... Aí, aqui você pode mudar. Ó. Essas informações aqui em vermelho que eu vou colocar, ó, aqui nesse tipo de... os locais onde você vai pesquisar, eu vou colocar aqui em negrito e em vermelho. Isso daqui vai depender da sua área. Os descritores, ele também vai depender do seu tema, então isso daqui você vai mudar. E essa parte aqui, então você pode escolher que você vai analisar por uma vertente qualitativa ou uma vertente quantitativa. Eu vou ensinar os dois modos, como é que vocês podem fazer, e aí vai ficar a critério de vocês se vocês vão analisar de uma maneira quant ou quali. Mas você pode colocar assim, os dados foram analisados de acordo com as recomendações de análise de estudos qualitativos. E aí eu vou colocar assim, quali barra quant, tá? Eu vou trabalhar os dois com vocês. Você só vai colocar um, quali ou quant. Se você tem maior preferência em trabalhar com estudos qualitativos, deixa qualitativo. Se é com quant, deixa quant. Eu vou ensinar vocês as duas possibilidades, não se preocupa, tá? Recomendações de estudos qualitativos, incluindo análise com o software RevMan 5.3 ou, né, aí vai depender do que vocês vão escolher, ou Iramutec, tá? O Iramutec 0.7. Ou você pode não trabalhar com nenhum software, né, incluindo análise com software, ou você pode dizer também que recomendações de estudos aí, quantitativos, qualitativos, por meio da discussão e síntese dos principais dados encontrados, por meio de comparação entre informações e análise da literatura, tá? Esse parágrafo aqui eu vou deixar em vermelho, porque é como eu disse, depois que eu apresentar para vocês como é que vocês podem analisar esses dados, se você já tiver um pouco mais de noção, você já pode escolher se vai ser quali, quant, se vai analisar com algum programa ou somente com uma discussão e síntese dos principais dados, né? Você pode escolher. Se você ainda está em dúvida,
deixa para quando eu der a aula de resultados, que vai ser na segunda-feira, e aí vocês decidem, né, se vocês vão deixar aqui, se realmente vai ser quali ou quant, porque eu vou apresentar as duas possibilidades. Qualitativa, quantitativa, como é que a gente pode elaborar essa discussão, tudo bem? Então, aí você pode tomar uma decisão melhor. Mas se você quiser, já deixa escrito essa parte, mas você já deixa destacado em vermelho, que é algo que você pode mudar, né, posteriormente. Então aqui, pessoal, a gente basicamente escreveu o nosso método. É claro, depois a gente pode dar uma lapidada, pode dar uma melhorada, né, em relação ao método. Quando eu explicar algumas coisas a mais para vocês, a gente pode inserir mais algumas informações aí, mas mantenha calma. Em relação ao básico que um estudo de revisão de literatura ele tem que ter, então esse é o basicão, assim. Então essas informações elas têm que conter, né, lá no seu estudo. E aí depois nós podemos incluir algumas outras, né, mas conforme a gente for desenvolvendo, né, o nosso artigo, aí eu vou dizendo para vocês, ó, vocês podem incluir isso no método, fica legal, né, e etc. Então fica bastante de olho nisso. Então hoje, basicamente nós elaboramos o nosso método aqui. Então nós já temos algumas coisinhas aqui da introdução, e já temos basicamente o nosso método aqui, né, a ser elaborado na nossa revisão integrativa. Tudo bem? E aí na aula de amanhã eu vou falar para vocês como é que nós vamos completar, né, e escrever de uma maneira melhor aqui a nossa introdução, como é que você vai escrever esse contexto, essa hipótese, essa justificativa, e aí posteriormente vamos dar continuidade às demais recomendações para você conseguir terminar o seu artigo científico. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido, espero ter contribuído. A aula de hoje ela foi um pouquinho mais longa, eu confesso, mas as informações elas são essenciais para que você deixe o seu artigo científico aí bastante completo. Então espero que tenham gostado. Espero vocês na aula de amanhã, sábado, mesmo horário, 19 horas. Tentem fazer esse método, tentem raciocinar um pouco sobre ele, tentem acessar esse artigo científico, né, que eu coloquei lá inicialmente para vocês, né, que ele fala como fazer uma revisão integrativa. Então pode dar uma leitura lá, que eles descrevem bem aqui em relação a essas diversas etapas que você pode fazer. Em nível de evidência, né, a gente vai falar sobre isso na aula de resultados. Tranquilo, pessoal? Então assim, muito obrigado por assistir a aula de hoje em plena sexta-feira. Então muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um beijo no coração e até a nossa aula de amanhã. Um abraço.